Olá, pessoal. Hoje nós vamos começar com matemática. Nossa aula, nós iremos começar com matemática. Abram a apostila na página 39. Nós iremos fazer da 39 a 43, certo? Então vamos lá. Eu quero que vocês vão lá embaixo, na página 39, no último parágrafo, depois de alguns exercícios que tem aí na página. Então, lá embaixo, último parágrafo. Marquem com a caneta marca-texto. Para medir o tempo, usamos diversas unidades de medida, tá? Algumas para intervalos mais longos, como século e década, e usamos o ano e o mês para intervalos mais curtos e hora e minuto para intervalos ainda menores. Então, podem grifar aí até menores. Então, vamos lá. Hoje nós iremos trabalhar sobre unidade de medida em relação ao tempo, tá? Então, nós vamos trabalhar bastante com horas e minutos. E aqui nós estamos falando sobre tempo longo e tempo curto. Quando a gente vai trabalhar em relação a tempo longo, a gente se refere a séculos e décadas, né? O século 100 anos e década 10 anos. E nós temos os tempos menores ainda, que são as horas e os minutos. Então, vamos lembrar? 1 hora. Então, tá lá. 1 hora é igual a 60 minutos. Meia hora, aqui é uma fração, tá? Esse é um dos conteúdos que nós iremos ver daqui a alguns dias nas nossas próximas aulas. Meia hora, 30 minutos, porque é a metade de 1 hora, por isso que eu falo meia, porque se refere à hora, meia hora. E 1 minuto, que é igual a 60 segundos. Lembrando que no nosso relógio, hoje nós iremos trabalhar bastante com o relógio. O nosso relógio, o ponteiro menor marca as horas, o ponteiro maior são os minutos, e tem aquele ponteiro bem fininho, que ele anda bem mais rápido que as horas e os minutos, que é os segundos, tá? Mas ele é bem fininho, ok? Então vamos lá. Aqui nós temos lá tempo longo e tempo curto, tá? Vocês vão grifar o segundo parágrafo. Eu vou ler e vocês vão acompanhando e grifando com marca-texto. Não se pode afirmar ao certo como e quando surgiu, mas o teatro parecido com o que conhecemos hoje começou com os gregos. Foi na Grécia, mais ou menos há 25 séculos, que apareceram dois gêneros teatrais, a tragédia e a comédia. As peças eram encenadas ao ar livre, em arenas como da primeira imagem. Então, vocês têm aí a primeira imagem, uma arena. E uma encenação podia durar o dia todo. Então, grifem até aí, tá, pessoal? Depois vocês vão lá no último parágrafo desse mesmo texto, que está lá, a Casa da Ópera. Estão acompanhando? Então, vocês podem grifar também. A Casa da Ópera, Teatro Municipal de Ouro Preto, no estado de Minas Gerais, por exemplo, foi inaugurada em 1770 e é o mais antigo teatro do continente americano, ainda em funcionamento. Então, esse é um dos teatros mais antigos do continente americano. Lembrando que nós estamos localizados na América do Sul, tá? Então, do continente americano, é um dos mais antigos teatros. É o Teatro Casa da Ópera, que fica lá em Minas Gerais, na cidade de Ouro Preto. Então, vamos lá. A primeira pergunta: há quantos anos aproximadamente surgiram a comédia e a tragédia? Lá no texto está falando que surgiu há aproximadamente 25 séculos. Mas a minha pergunta, eu quero saber quantos anos. Então, eu vou fazer 25 vezes 100, porque um século tem 100 anos, né? Então, 25 vezes 100 é igual a 2.500 anos, certo? Segundo, na segunda bolinha aí, em que século foi construído o Teatro Municipal de Ouro Preto? Em qual década desse século?
Então, vamos lá. Primeiro, o século, tá? A resposta é século XVIII, tá? Porque ele foi lá construído, ele foi inaugurado em 1770, tá? E a década é entre 60 e 70. Essa é a década. Aí você vai me perguntar, como que eu sei que é século XVIII? Olha só, eu trouxe aqui bem legal para vocês. Uma dica bem legal. Como que a gente descobre o século de qualquer ano, tá? Então, eu coloquei aqui o ano de 2020 e o ano de 1500. Todas as vezes que eu quero descobrir o século, eu vou olhar sempre os dois últimos números do ano. Então, por exemplo, o ano 2020. Os dois últimos números é 20, tá? Tem o 2 e o 0, 20. Quando não é 00, por exemplo, aqui, vamos aqui no 1500. Os meus dois últimos é 00. Quando acontece de ser 00, eu permaneço com os dois primeiros números, que é 15. Então, 1500 é século 15. E aí aqui está o algarismo romano, século 15. Tá? A partir do momento que não termina em 00, se tivesse aqui 1501, já não seria 00, seria 01. Quando não termina com 00, eu vou pegar os dois primeiros números, 20, e vou somar mais um. 20 mais 1, 21. Por isso que o nosso ano de 2020, nós estamos no século 21. E aqui o algarismo romano. 10, 21. Século 21. Ok? E se fosse 2000, como termina em 00, permanece os dois primeiros. Seria século 20. Uma dica bem legal, né, pessoal, para descobrir aí, tá? E como está perguntando sobre década, a década é de 10 em 10 anos, ok? Então, essa é a nossa resposta aí, entre décadas de 60 a 70. Há quantos anos o Teatro Municipal de Ouro Preto ele foi concluído? Então, ele foi inaugurado em 1770. Então, para mim saber quantos anos faz que existe esse teatro, ele foi concluído, ele foi inaugurado, eu vou pegar o ano que nós estamos, 2020, tirar menos 1770, que vai dar 250 anos, certo? Então, agora vamos lá para a página 40. Na página 40, vocês têm lá várias palavrinhas dentro do quadro e vocês vão ver aonde vai se encaixar. Onde vai se encaixar o 30, o 60, as horas, os minutos, das horas, dos minutos, maior e menor. Aí vocês vão tentar encaixar nas frases. Combinado? Então, presta bastante atenção. Depois, continuando na página 40. Nós temos aqui, na cidade onde Renata e Paula moram, há diversos espaços para apresentação de espetáculos e todos os anos a cidade abriga um festival de teatro. Elas estão olhando a programação para escolher alguns espetáculos e atividades. Então, aqui nós temos os espetáculos que vai ter na cidade, no dia 16. Olha quanta coisa vai ter no dia 16. Então, a gente vai estar bem atento aos espetáculos e ao horário de cada espetáculo, para a gente poder responder lá na página 41. Então, vamos lá. Página 41, tá? A que horas vai terminar a apresentação da peça Brincadeiras no Palco? Então, vamos lá na nossa tabela e acha Brincadeiras no Palco. Aqui está anotado, a informação que nos está sendo dada nessa tabela é que ele irá começar esse espetáculo às 2h10 da tarde, tá lá, 14h10. Então, 14 horas é 2 horas da tarde. Então, vai começar 2h10 da tarde. Mas a pergunta é quando vai terminar, a que horas vai terminar? A duração desse espetáculo é de 1h40. Então, vamos contar. 14 horas mais 1 hora vai ser 15 horas. Então, vai ser às 3. Agora, vamos ver os minutos. 10 minutos mais 40 minutos dá 50. Então, o espetáculo irá terminar às 3h50. Como é 3h50 da tarde, então o horário é 15h50. Então, esse é o término, é o horário do término dessa apresentação. Brincadeiras no Palco.
E na mesma pergunta, tá lá, e a oficina de palhaçaria? Aí eu vou lá na oficina de palhaçaria, mesma coisa. Começa às 9h45 e a duração é 2 horas e 15 minutos. Então, vamos contar. 9 horas mais 2 horas vai dar 11 horas. 11 horas mais 45, 11h45. Mais os 15 minutos, porque é 2 horas e 15 minutos, vai dar mais 1 hora. 45 mais 15, 60. E 60 minutos é igual a 1 hora. Então, se estava 11 mais 1 hora, vai ser 12. Então, 12 horas, que é meio-dia. Por que eu sei que é meio-dia? Porque aqui está 9h45 da manhã, tá? Se fosse da noite, seria 21h45, tá? Então, como está 9h45, então depois de 2 horas e 15 minutos, vai ser meio-dia. E assim por diante. Vocês vão continuar. Então, sempre observando a tabela, na tabela, o nome do espetáculo que está sendo questionado, prestando atenção na duração, tá? Só porque aqui na nossa tabela só tem o início do espetáculo. E o que está entre parênteses é a duração do espetáculo, certo? Aí depois vocês vão, então lá, letra B, vocês vão ler, letra C, e vocês vão olhando a tabela com bastante atenção. Lá na letra F, tá falando assim, ó, que peça que a Paula e a Renata foram assistir se elas só saíram de lá no dia seguinte? Então, eu vou olhar qual das peças aqui está mais próximo, tipo, no final da noite, que vai começar super tarde no final da noite, e aí eu sei que vai começar um novo dia, porque a partir da meia-noite já estamos dando início a um novo dia. Então, vocês vão observar. E aí, nós temos só 2 espetáculos. Então, elas têm 2 opções para sair no outro dia do cinema. Eu tenho o espetáculo monólogo, que começa às 10h45 da noite, e daí ele demora 1 hora e 30 minutos, então ela vai sair depois da meia-noite, né? Ela vai acabar saindo à meia-noite, meia-noite e 15, na verdade. Então, ela vai sair no outro dia do cinema. E nós temos também a peça Tormenta, que começa às 11 e tem a duração de 1 hora e 20 minutos. Então, vai sair à meia-noite e 20. Então, essas são as 2 opções que elas terão para sair do cinema no outro dia. Olha só que interessante, ela está entrando num dia para assistir e está saindo em outro porque já passou da meia-noite. Então, prestem bastante atenção, ok? Aqui no exercício 2, está lá, ó. A que horas nos encontramos, Amélia? Aí ela responde, pode ser às 4h30. Então, vamos lá. Página 42. Lá na página 42. O que significa a palavra meia? Quando ela fala 4h30, a palavra meia se refere a meia hora. Qual é a metade? Então, eu acabei de mostrar para vocês. Meia hora é igual a 30 minutos, então é 4h30. Então, essa meia se refere à metade da hora, a meia hora. Quando elas chegaram, o relógio da sala estava assim. Então, olha só. Ela disse, pode ser às 4h30. E o relógio da sala tá lá, ó. O ponteiro maior, menor está no 4, tá? E o maior está no 6. Então, está correto? Sim. Então, elas chegaram no horário combinado, às 4h30, tá? E aqui vocês têm outro reloginho. E tem lá, este relógio está marcando 8h30 ou 8 horas e 30 minutos. Indicamos também 8H 30min ou em algumas situações. E pode ser indicado por 8H 30. Então, eu vou mostrar aqui para vocês. Então, 8h30. Essa horas eu posso representar dessas 3 formas. Eu posso escrever 8 horas e 30 minutos. Eu posso colocar 8H e 30min, que vem de minutos, ou eu posso pôr 8H 30. Essas 3 formas estão corretas de se escrever a horas, tá? Então, aqui está pedindo para vocês, ó, reescreva a frase a seguir, utilizando um dos modos de indicar as horas usando números. Então, eu tenho aqui, hoje haverá uma apresentação de música na escola e ela começa às 2h30. Então, vocês vão representar essas 3 formas
eu posso fazer, então, 2 horas e 30 minutos, eu posso fazer 2H e 30 min, ou eu posso fazer 2H e 30. Então, é isso que vocês vão registrar, esses 3 modos dessa hora, 2h30, sobre o espetáculo, né, a apresentação que haverá na escola. Depois, vocês têm aqui um celular, uma amiga mandando mensagem para outra. Elas marcaram para tomar um café às 6h30 da tarde, tá? Só que, olha lá, a que horas a amiga mandou a mensagem? Olha lá, 6h15. Então, ela mandou mensagem às 6h15. Olha o que ela escreveu na mensagem. Ainda vou levar meia hora para chegar. Se ela mandou 6h15 a mensagem e disse que vai levar meia hora para chegar, então mais 30 minutos vai passar do horário marcado, que era 6h30. Porque mais 15 minutos vai dar às 6h30, que era o horário marcado. E aí mais 15 vai dar 6h45. Então a pergunta na letra B tá lá. Ela vai chegar no horário combinado? Não. Por quê? Porque ela mandou mensagem às 6h15 dizendo que ia se atrasar 30 minutos. Portanto, ela chegará às 6h45. E o horário combinado era às 6h30, 6h30. Certo? E lá na página 43, vocês vão olhar as horas que estão, então tá lá escrita, e vocês vão marcar. Lembrando, ponteiro menor marca horas e ponteiro maior marca minutos, tá? Então, vocês vão marcar a horas nos relógios. E no exercício 6, vocês vão usar essa abinha aqui, ó, do lado da apostila. Vocês vão pintar de acordo com o que está pedindo. Então, por exemplo, tá lá. Eu sempre vou dormir às 21 horas, 9 horas da noite. E acordo às 6h30 da manhã. Então, ele dorme às 9 da noite e acorda às 6h30 da manhã. Pinte de azul na faixa da aba, então essa faixa aqui do lado que vocês vão pintar. De azul, a aba, as horas que o João passa dormindo. Então, vocês vão pintar desde 21 horas até às 6h30 da manhã. Então, vocês vão começar aqui embaixo, ó. Vou mostrar aqui para vocês. 21 horas, vai pintar, 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 e aí começa um novo dia. Porque meia-noite é um novo dia. E aí até às 6h30, tá? Vocês vão pintar de azul. Quantas horas João costuma dormir todas as noites? Aí você vai contar, de 9 horas da noite até 6h30 da manhã, quantas horas que ele passa dormindo. As aulas de João começam às 7h30 da manhã e terminam ao meio-dia. Vocês vão pintar de verde esse período. Então, vai começar 7h30 da manhã até meio-dia. Vocês vão pintar de verde, lá na abinha de novo, na mesma aba. E aí, vocês vão circular o horário de almoço do João, que é 12h30. Ele vai na casa da sua avó, que é para circular. Então, vocês não vão pintar. Vocês vão achar o horário 12 horas e 30 minutos e vão circular. E depois, o João, na segunda-feira, ele tem aula de natação. Só que a aula de natação dele começa às 5h30 e termina 1 hora depois. Começa às 5h30 e é 1 hora a aula dele, a duração da aula dele. Então, se ele começa às 5h30, ele vai terminar às 6h30. Então, vocês vão pintar de amarelo. 5h30 e até 6h30 de amarelo. Quanto tempo se passa desde que o João sai da sua aula de natação até o horário que vai dormir? Então, se ele faz a aula de natação até 6h30 e ele dorme às 9 da noite, vocês vão escrever para mim quanto tempo que passou. De 6h30 até 9 horas da noite. Aí vocês vão registrar. E o último exercício, vocês vão listar sugestões. Nesse intervalo que ele sai da natação, né, e vai para casa, até no horário de dormir, esse tempinho que ele fica aí em casa, o que ele poderia estar fazendo? Vocês vão escrever sugestões do que ele poderia estar realizando em casa, tá? Se é brincando, fazendo tarefa, não sei. Vocês vão dar sugestões, tá bom? Vamos ver então a sugestão de cada um. O que ele poderia estar fazendo nesse intervalo de tempo. E aproveitando a nossa aula de matemática, como essa semana nós temos aí a atividade modular avaliativa 1, que é a nossa revisão, eu vou dar uma explicada para vocês. Vocês vão copiar no caderno de matemática
e tá lá, o primeiro exercício. Vocês vão pensar rápido, vocês vão completar a tabuada. Então, tem várias tabuadas, tudo misturada, e vocês vão completar o número que está faltando, tá? Por exemplo, 2 vezes que número que é igual a 14? Então, tá lá. Então, vocês vão completar. O segundo exercício, vocês vão completar de acordo com o que nós estamos falando sobre horas e minutos. Então, tá lá. Se 1 hora é igual a 60 minutos, responda. Um dia tem quantas horas? Uma semana tem quantas horas? Então, eu vou pegar, se um dia tem 24 horas, eu vou pegar 24 e vou multiplicar por 7, porque a semana tem 7 dias. E aí você vai ter o resultado. Meia hora tem quantos minutos? Nós acabamos de falar aqui nos exercícios. A metade de 1 hora, quanto que é? Quantos minutos são? Um ano tem quantas horas? Nossa, professora, mas eu não sei. Vamos fazer a conta. Se um dia tem 24 horas, eu vou fazer os dias. Quantos dias tem no ano? 365. Então, vou pegar 365 vezes 24. E aí você vai descobrir quantas horas nós temos no ano. E 1 minuto tem quantos segundos? Fácil, né, pessoal? Exercício 3, vocês vão montar as operações no caderno. Tá lá, dobro, triplo, quádruplo. Lembrando, o que é dobro? É o número vezes 2. Então, tá lá, dobro de 67. Então, eu vou montar 67 vezes 2. O triplo de 342. 342 vezes 3. E o quádruplo vezes 4. Então, tá lá, o quádruplo de 253. 253 vezes 4. Tá? E aí vocês vão prestar bastante atenção no número e no que está sendo pedido, se é dobro, se é triplo ou quádruplo, tá? E o último exercício é bem fácil, nós vamos trabalhar aí com antecessor e sucessor. Então tá lá, dê os vizinhos. Eu quero o vizinho que vem antes, que é o antecessor, sempre menos 1, e o sucessor, que é o vizinho que vem depois, sempre mais 1, ok? Então, bom trabalho para vocês de matemática e agora nós iremos para a nossa aula de ciências.